Quando a gente fala a respeito da crucificação do Cristo, muitas vezes nós podemos pensar que podemos resumir dessa forma. Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Ele saiu carregando sua cruz e chegou ao chamado lugar da caveira, em hebraico chamado Gólgota, onde o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos redigiu também um letreiro e fez colocar sobre a cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Isso está em João, capítulo 19, versículos 17 a 20. Meus irmãos, tratar aquele momento extremo do Cristo dessa forma é resumir de uma maneira empobrecida o que se passou. Eu convido a todos os irmãos que nós viajemos mentalmente há mais de 2000 anos atrás, quando Cristo esteve aqui conosco, e no momento em que nós estivemos entre nós, encarnado, a criatura mais perfeita, mais bondosa, mais doce que podíamos e pudemos conhecer, nós nos negamos a recebê-lo de braços abertos. Nós praticamente o expulsamos de nossas vidas. Naquele momento, nós estávamos plantando a transição planetária que hoje estamos vivendo. Não nos enganemos, a época atual, onde a humanidade submerge em tristezas e emerge em loucuras e suicídios, é o cálice que se verte de nossas vontades em não querer seguir, sob a forma do amor, o representante maior da divindade que esteve conosco. Nada melhor do que voltarmos até aqueles doces dias de Cafarnaum, Vila de Naum, onde foi o centro do ministério terreno de Jesus, terra para onde Jesus se retirou. É interessante como na tradução do grego está se retirou, mas eles classificam em grego como voltou. Mas é interessante a gente traduzir como se retirou, porque mostra uma prudência de Jesus ao ver que seu primo, João, ele foi preso, ele se retirar para Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, no território das tribos de Zabulon e Neftali, que cumpriu assim o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galileia entregue às nações pagãs. O povo que estava nas trevas viu uma grande luz. Para os habitantes da região sombria da morte, uma luz surgiu. Essa profecia é como se ela está querendo dizer que Cristo estava nascendo naquele lugar tão cheio de sombras para trazer a luz da verdade e do amor. A partir dali, daquele momento de Cafarnaum, ele começa a anunciar: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Isso está em Mateus. E nós vemos em Cafarnaum as casas construídas com pedras de basalto, a pesca, o cultivo do trigo e do azeite, as olivas sendo prensadas naquelas pedras de basalto. Nós vemos o peixe seco e as frutas serem compradas no comércio e levadas até Damasco. Nós vemos Damasco retornando com a seda para a cidade de Cafarnaum, aquela vida toda em movimento, e vemos Jesus ali, na casa de Pedro e família, convivendo com ele, fazendo aquela cura da sogra de Pedro, que está descrita em Mateus, no capítulo 8, versículos de 14 a 17. O reino dos céus, mestre, tão próximo que tu afirmastes que estava de nós, ainda está longe de nossos corações. A cada dia, a cada reflexão que nós temos, é essa busca que nós fazemos para que esse reino tão sonhado de paz possa fazer parte de nossas vidas. O nosso olhar se alonga mais ainda nessa mentalização que estamos fazendo sobre Cafarnaum e redondezas, e nós vemos o Mar da Galileia e nós vemos o monte que existe entre Cafarnaum e Taba, o Monte das Bem-aventuranças, o Monte Eremos. Do cimo desse monte de pregação, conseguimos avistar a planície de Genezaré, tão fértil. Vemos o Monte Tabor e conseguimos ver até o pico nevado do Monte Hermon,
onde está a nascente do Rio Jordão. Nos lembramos de você junto à mulher adúltera e vemos pedra após pedra caírem ao chão. A partir dos mais velhos, nós vemos a multiplicação dos peixes e dos pães e a sua lembrança a todos nós de que o teu reino é de abundância, de felicidade e de paz, nos mostrando, através dessas memórias, a emoção do seu puro amor. Mas, de repente, mestre, nessa cena toda de luz de Cafarnaum, onde tudo começa brilhante, o céu, de repente, se escurece. Colocamos uma coroa de espinhos em tua cabeça e fazemos você carregar uma cruz infame depois de um julgamento precipitado e injusto. Vais até o Gólgota e é crucificado. Mestre, pensamos, o que significa a sua crucificação? Será sua dor? Não é possível. Cada instante de sua vida representou uma lição para nós de vida, de alegria e de paz. Um momento de tamanha exacerbação de violência também carregou em si um momento de exacerbação de sentimentos maravilhosos. Afinal, nós vemos o Mestre na cruz, deixando para aquele momento último o perdão para a coletividade toda. Ele nos perdoa por aquele momento e por todos os outros momentos que ainda viriam. Então nós vemos que a cruz, ela quer falar, ela tem uma palavra, e é sobre isso que Emmanuel quer falar conosco nessa tarde. Qual seria então a lição do madeiro? Na mensagem à palavra da cruz existe este parágrafo: a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do Mestre situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. Valério, eu não entendi nada dessa frase. Ele está querendo falar o seguinte, que a cruz, para olhos que se prendem à matéria, ela parece uma loucura. Uma criatura perfeita como Cristo, que num simples toque poderia fazer descer anjos e dizimar a todos nós que estávamos fazendo aquela criatura doce sofrer. Ele não fez isso, ele suportou. Então, o que significa então esse sofrimento do Cristo? Ele significa o exemplo. Cristo queria dizer para nós vermos além das formas, além da matéria, o que estava envolvido espiritualmente naquela situação. Nós podemos classificar que, e a mensagem diz, que Jesus, ele sofreu sarcasmo e ridículo entre ladrões. Afinal, ele foi crucificado entre dois ladrões. Os nomes dos dois eram Dimas e Gestas. Eu coloquei o alvo no Dimas e o cadeado em Gestas para simbolizar que Gestas, ele era aquela pessoa que ainda faltava fé. É a dualidade que existe no ser humano. Em algum momento a gente tem fé, em outro momento a gente não tem. O Dimas não. Na passagem em que os dois estão crucificados e Cristo está no meio, Gestas, angustiado pelo sofrimento, teria exclamado: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, no desespero, querendo salvar. O que mereceu de Dimas a seguinte observação. O Dimas falou: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação, a nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, o que nós fizemos por merecer. Mas este que aqui está, nenhum mal fez. E virando o rosto para o lado de Jesus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao que o mestre então respondeu: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa passagem, meus irmãos, ela quer mostrar
Não é que Jesus ele foi condescendente. Não é porque Dimas ele falou que acreditava naquela hora que tudo que ele fez estava zerado. Cristo estava ali oferecendo o ombro amigo, a misericórdia divina. É claro que depois, Dimas, em outras encarnações, teria que dar conta do que ele tinha feito. Mas aquele momento, ele quer demonstrar o perdão, a misericórdia de Cristo presente em suas ações. E essa atitude de Dimas, bem como a palavra de Jesus, levaram os homens a acreditar que o chamado bom ladrão teve imediato acesso aos páramos celestiais. Isso não existe. A vida é feita a cada dia, a cada passo. A nossa evolução é feita aos poucos. E assim também foi de Dimas. O abandono completo dos mais amados, a mensagem também fala disso. Nós vemos Pedro negando Jesus 3 vezes, não é verdade? Falou assim, nunca nem vi. Uma mulher chega para Pedro e fala, olha, eu acho que você anda com Jesus. Ele falou, nossa, tá louca. Falou pro guarda, falou, nossa, tá louca, nunca nem vi. Então, Pedro convivia com Jesus. Pedro tinha Jesus na casa dele, saía para pescar com ele, acordava com ele, almoçava, jantava com ele. Para você ver que a maturidade, ela é de dentro de nós, é algo que precisa ser trabalhado, é algo que precisa ser trabalhado a cada dia. Quando Pedro, ele é crucificado de cabeça para baixo, e aí aquele guarda romano dá a pedrada fatídica que tira a vida de Pedro, e ele, ao desencarnar, encontra Jesus, Jesus está de braços abertos. Mas diz a literatura espírita que Pedro guardou até aquele momento um peso dele ter negado Jesus. Ele se lembrava. Foi só quando ele foi recebido, que tudo foi refeito, é que ele pôde ter a tranquilidade, a paz realmente no coração. Derrota sem defensiva, Cristo também viveu isso. E eu trouxe um quadro muito interessante, eu gosto de arte, e eu trouxe esse quadro para a nossa apreciação. Eu acredito que a arte, ela tem um poder de síntese muito grande. Numa imagem, a gente pode tirar várias frases, vários pensamentos, várias maneiras de filosofar. Essa tela, ela está no National Gallery, na Inglaterra, e ela é do pintor Van Honthorst. É um nome difícil, né? Ele é alemão. O ano dessa tela é de 1615. Esse pintor, eu gosto muito dele, da forma que ele trabalha a luz. Ele deixa sempre a luz no meio da tela. Se vocês procurarem no Google, todas as telas dele são assim, uma luz no meio e toda a cena se passando ao redor. Nessa não foi diferente. Nós podemos apreciar a luz no meio, Jesus está frente ao sumo sacerdote, que está o inquirindo. Nós vemos as roupas de Jesus meio caídas, o que demonstra já o seu sofrimento, desde o jardim de Getsemane, ele vindo em violências, em brutalidades causadas pelos guardas, e ele chega na frente do sumo sacerdote e está em silêncio. Os seus braços, as suas mãos estão presas por uma corda, que nós sabemos que aquela corda não prenderia o mestre se ele não quisesse. Ele está obediente, ele está humilde. Nós vemos na atitude do sumo sacerdote, ao inquirir, o dedo levantado, querendo mostrar pelo livro que está à tua frente, na frente do sumo sacerdote, que as leis materiais, ele queria provas, ele queria redarguir, ele queria discutir com Cristo sobre as leis materiais ali. E Cristo, como eu sou curiosa, eu fui lá no site do National Gallery e queria olhar para onde Cristo está olhando. O olhar do Cristo está diretamente voltado para o sumo sacerdote. Eu primeiro pensei que ele estaria olhando a luz, mas ele está olhando diretamente com compaixão para o sumo sacerdote. E ele olha como se compreendesse o íntimo do coração daquela criatura. E ele compreende mesmo. Ele vê a quantidade de vidas que ainda teriam que vir à frente
para o sumo sacerdote entender o que estava se passando ali, o que estava em jogo naquela situação. Cristo demonstrou uma fé inabalável. Fé inabalável que nós não costumamos ter. Nós somos inconstantes. Se nós pudéssemos colocar numa planilha de Excel, sabe aquelas que tem colunas? Se nós pudéssemos colocar como nós somos a cada dia, um dia nós somos uma coluna alta de bondade. Outro dia somos uma coluna mais ou menos de bondade. Outro dia a coluna está bem pequenininha assim em relação à bondade e exacerbam outros sentimentos menos nobres. Cristo, se tivesse também uma planilha em Excel como essa, todas as colunas dele estariam do mesmo tamanho e ao infinito, porque ele sabia todos os sentimentos que nós estamos aqui, na luta do dia a dia para aprender, ele sabia em sua totalidade. Nada era mistério em relação ao coração humano. Ele nos conhecia e nos conhece no íntimo. E sabe que a diferença entre nós estarmos no erro e aprendermos e começarmos a agir dentro da lei do amor é uma questão apenas de tempo. O bem, simplesmente, é o que existe. O mal é temporário. Então, ele nos olha com esse olhar mesmo. Esse olhar que eu gostaria que todos nós nos lembrássemos. Um olhar de compaixão. Um olhar de quem entende que nós também iremos compreender o que nós precisamos compreender. Cristo usa, então, o fracasso aparente da cruz para ensinar, porque todos acharam que ele era um fracassado. Gritavam na cruz para ele assim, ué, se você é o rei, por que você não desce aí da cruz? Usa seus poderes, faz alguma mágica, mande os anjos tirarem você daí. E ele não fez nada disso. Então, do sarcasmo ridículo entre ladrões, ele mostrou uma fidelidade de propósito. Ele tinha uma missão a ser cumprida. Ele tinha uma missão a ser cumprida. Ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia que entre nós e ele, é como se Cristo estivesse no avião e a gente fosse aquela formiguinha na terra. Então, Cristo está andando de avião, está vendo toda aquela totalidade que a formiguinha ela não consegue. A mesma coisa nós, quando estamos andando de carro numa estrada. A gente não vê o que tem depois da curva. Uma pessoa que está de avião, ela vê tudo lá de cima, ela compreende aonde vai dar aquele caminho. Olha, não vai dar em nada naquele caminho. Aquele caminho ali é o certo. Essa elevação que eu digo, sob a forma desse avião, é a elevação espiritual que nós adquirimos com o tempo, com o amadurecimento de nossos sentimentos. E aí eu trouxe uma historinha bem interessante de Chico a respeito dessa fidelidade de propósito. Vocês estão vendo essa enxada aí, né? A pessoa carpindo. Então, conta a história a respeito do Chico que ele estava indo para a Fazenda Modelo, para o seu trabalho, e de repente ele começou a ficar muito triste, ele começou a achar injusto que a vida dele tivesse tantas tribulações, tantas perseguições, as pessoas não compreendiam, que ele queria só o bem, duvidavam dele, ele começou a ficar triste. Emmanuel aparece essa hora e fala para ele assim, Chico, olha aquela pessoa ali que está carpindo. Ele olha. Aí o Emmanuel fala assim, tá vendo que aquela enxada, ela não escolhe chão? Ela não escolhe se o chão é fértil, se o chão não é fértil, se vai ter lodo, se vai ser plantado. Ela trabalha, Chico. Ela quer trabalhar, ela quer servir. Aquela enxada é você, somos todos nós. Nós temos que trabalhar, ter fidelidade de propósito. Agora, o que vai vir do nosso trabalho, isso não nos interessa. E você está preocupado com isso. Você quer compreensão pela parte dos outros. Isso não é o interessante é o servir. A respeito o abandono completo dos mais amados que ele teve, já que ele ficou na cruz acompanhado só de Maria Madalena, a mãe dele, e João, está o autodomínio que Cristo demonstrou durante toda a sua provação. E aí eu coloquei esse rinoceronte porque também tem uma história de Chico, que o padre Júlio Maria, ele lá em Pedro Leopoldo, ele perseguia demais
Chico Xavier. Então ele ia num jornal chamado O Lutador toda semana para falar mal do espiritismo do Chico. E ele falava assim: esse Francisco Xavier, ele deve ter pele de rinoceronte para suportar tanto. E aí o Emmanuel falava assim: e você tem que ter mesmo. Quando ficou sabendo disso, porque o Chico ficou chateado, ele queria responder. E aí Emmanuel fala uma coisa, ele fala assim: olha, faz a comparação com o martelo. Ele fala assim: o martelo, quando bate na cabeça do prego, ele faz com que o prego fique mais firme. Aprende, Chico, aprende que todo sarcasmo, toda urdidez com você só vai te deixar mais forte se você suportar da maneira adequada. Passa-se 13 anos, o padre Júlio Maria desencarna. Chico Xavier, primeiro pensamento, como todos nós, falou assim: graças a Deus, vai passar agora, né, a perseguição. Emmanuel chega e fala: não, você não pode pensar assim. Você tem que pensar assim: vamos orar pelo padre Júlio Maria e vamos ofertar gratidão por ele ter nos ensinado a convicção de propósitos, o autodomínio. Porque sem esse padre, Chico, você não conseguiria ter a fé inabalável que você tem agora. Então você ganhou com tudo isso. Você não se vitimize, você não se sinta um coitado, você se sinta forte, porque você está melhor do que você era 13 anos atrás. A derrota sem defensiva também faz parte do movimento que Cristo teve que suportar, e ele demonstra uma compreensão das provações muito grande. Ele sabia que 99,999% a chance era a gente fazer o que fez com ele. Mas ele cumpriu o objetivo porque ele tinha a missão de nos deixar as lições através do seu exemplo, para que nós não usássemos da ideia assim de que se Jesus tivesse aqui encarnado e sofrido como nós, aí eu acreditaria. Pois ele quis vir para dar o exemplo, para mostrar como que é frutífero, como é bom nós passarmos pelas nossas provações. Muitas vezes nós pensamos em Jesus e a gente lembra das bem-aventuranças, como eu falei aqui no início da palestra, né? De Cafarnaum, das pescas, aí está tudo maravilhoso. A gente lembra da multiplicação dos pães, dos peixes. Quando a gente lembra da cruz, aí a gente fala: não, essa parte eu não gosto, eu não quero. E todos nós, em nossas vidas, nós temos nossas cruzes. E é importante que nós entendamos pelo lado do aprendizado moral, todas elas. Eu trouxe para nós um videozinho que fala a respeito disso, que vocês vão notar como que ele é interessante, que não vai precisar falar nada e que vocês vão entender a respeito da cruz, que todos nós carregamos.
meus irmãos, a cruz é do tamanho que nós precisamos para que nós possamos ultrapassar esses limites de consciência que nós temos e ganhar outras formas de pensar mais evoluídas. Porque se nós quisermos ficar na mesma sempre, nós não vamos aprender nada de diferente. A gente vai passar uma encarnação toda, né, pedindo para Jesus para a gente viver as mesmas coisas. Mas e aí? A gente não veio aqui para aprender? A graça não é essa? A gente está aqui para aprender? Então vamos vivenciar as nossas cruzes, não com esse ar vitimista, mas com o ar de esperança e de quem compreende que aquilo é para o nosso bem. Uma vez que nós transpomos os obstáculos, a gente vê novas paragens. Muitas vezes a gente vê Cristo ali que foi abandonado, sozinho. Uma coisa que nós temos que pensar, meus irmãos, é que em nossa vida nós nunca ficamos sós. Todos nós, nos nossos problemas aqui, a gente sempre tem, eu sei que vocês têm na mente, aquele amigo que apareceu e carregou você no colo. E aí os outros amigos começaram a aparecer e a vida se tornou mais saborosa, porque você passou por aquela prova, as amizades, elas se alicerçaram mais e a consciência se tornou mais esclarecida. A mensagem da cruz é sobre isso, esclarecimento. Fazer com que a gente consiga passar pelas nossas provações, entendendo que o melhor virá. As tristezas são passageiras e o estado de paz e harmonia, esse é permanente. Mas nós não podemos ir cortando os toquinhos de nossa cruz. Vamos fazer como Cristo, que converteu a derrota escura em vitória resplandecente. Cobriu o lenho afrontoso, de claridades celestiais para a terra inteira. Agora, para terminar, eu coloquei essa mensagem aqui. Eu fiz igual um celular, então vai aparecer como se a gente estivesse lendo num celular. É assim. Chama o aviso. Está sendo procurado homem considerado Galileu. 33 anos, pele clara e expressão triste. Cabelos longos e barba maltratada. Marcas sanguinolentas nas mãos e nos pés. Caminha habitualmente acompanhado de mendigos e vagabundos, doentes e mutilados, cegos e infelizes. Onde aparece frequentemente é visto em grande séquito de mulheres, sendo algumas de má vida, com crianças esfarrapadas. Quase sempre está seguido por 12 pescadores e marginais. Demonstra respeito para com as autoridades, determinando se dê a César o que é de César, mas espalha ensinamentos contrários à lei antiga, como sejam o perdão das ofensas, o amor aos inimigos, a oração em favor daqueles que nos perseguem ou caluniam, a distribuição indiscriminada de dádivas com os necessitados, o amparo aos enfermos, sejam eles quais forem, e chega ao cúmulo de recomendar que uma pessoa espancada, numa face, ofereça a outra ao agressor. Ainda não se sabe se é um mágico, mas testemunhas idôneas afirmam que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, em alimentação para mais de 5.000 pessoas, tendo sobrado 12 cestos. Considerado impostor por haver trazido pessoas mortas à vida, foi preso e espancado. Sentenciado à morte com absoluta aprovação do povo, que o condenou de preferência a Barrabás, malfeitor conhecido. Recebeu insultos e pedradas sem reclamar, quando conduzia a cruz às costas. Não se defendeu quando questionado pela justiça, complicando-se-lhe a situação, porque seus próprios seguidores o abandonaram nas horas difíceis. Sob afrontas e zombarias, foi crucificado entre 2 ladrões. Não teve parentes que lhe demonstrassem solidariedade, a não ser sua mãe, uma frágil mulher que chorava aos pés da cruz. Depois de morto, não se encontrou lugar para sepultá-lo, senão o lodoso recanto de um túmulo por favor de um amigo.
após o terceiro dia do sepultamento, desapareceu do sepulcro e já foi visto por diversas pessoas que o identificaram pelas chagas sangrentas dos pés e das mãos. Esse é o homem que está sendo cuidadosamente procurado. Seu nome é Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, deve segui-lo para sempre. Meus irmãos, que nós, ao sermos colocados frente às nossas provas, quando Jesus se faz mais presente às nossas vidas, que nós possamos segui-lo sem reservas, porque o reino é de alegria, não tenhamos dúvida. Uma vez que nós aprendemos as lições, a nossa vida transborda em coisas que nós nem poderíamos pensar, imaginar que seria possível. Então mantenhamos a fé nessas horas difíceis para nós podermos honrar as horas de alegria. Eu agradeço a todos a atenção e eu passo a palavra agora para os nossos irmãos.